Boa noite a todos os irmãos e amigos da Palavra de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus e também da comunhão com o Espírito Santo, para nos trazer nesta noite uma mensagem especial que traz para nós uma esperança e também uma alegria e o fortalecimento espiritual, para que dentro em breve estamos a 17 dias de uma grande festa de final do ano, essa festa que todos os anos ora se realiza em nosso meio, uma festa espiritual, onde a Bíblia e também o testemunho nos relata como foram nossos antepassados, a maneira com que eles tratavam as coisas de Deus para que eles pudessem caminhar como peregrinos aqui nessa terra. Quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Êxodo 23:14. Diz assim: 3 vezes no ano me celebrarei festas. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como se tem ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saísse do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E as festas da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e as festas das colheitas à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Então aqui em Êxodo 23:14 até o 17, é-nos mencionado a maneira com que o povo de Deus no passado tratavam as coisas como Deus tinha dado ordem para eles, com relação às 3 festas anuais por onde eles celebravam. E aqui vem falando da festa dos pães ázimos, das festas das primícias e também a festa das colheitas. Sabemos que a festa da Páscoa e ázimos praticamente são juntas ali, né? Por isso que é mencionado a festa dos pães ázimos, 7 dias, mas tínhamos ali então a festa da Páscoa, por eles comemorada. E para nós que vivemos hoje, já passado todo aquele sistema cerimonial que era válido para os antigos hebreus, antigos judeus, vem para nossos dias uma cópia para nós seguirmos, ainda que não seja completamente igual ao plano que for estabelecido para os hebreus. Vemos aqui então no serviço cristão, onde eu faço uma leitura, dizendo para nós como nós devemos tratar com essas festas que Deus estabeleceu para o seu povo. Serviço Cristão, página 194, é-nos dito assim: as reuniões gerais são um dos grandes agentes mais importantes em nossa obra. São um dos mais eficazes métodos para atrair a atenção do povo. Então, está dizendo aqui para nós que é um método eficaz para atrair, então, a atenção do povo em geral, para trazer essas pessoas para um encontro melhor e espiritual. Ainda é-nos dito: temos-nos achado perplexo em nossa obra por não saber como romper as barreiras da mundanidade e dos preconceitos, apresentando ao povo a preciosa verdade que tanta significação encerra para eles. O Senhor nos tem indicado que as reuniões gerais são um dos mais importantes instrumentos na realização dessa obra. Então, claramente é nos dado esse conselho de fazermos esses esforços para nos reunirmos, para que essas reuniões sejam para a edificação da nossa vida espiritual. Vou me ater ainda mais um pouco na leitura, que diz para nós aqui qual é o objetivo, então,
aqui vai descrever uma série de objetivos que essas reuniões têm para conosco. Diz aqui, o objetivo é informarmos a Deus, né? Instruí-los dizendo-lhe todo o que sabemos em oração. Seria isso só? Diz aqui então, reunimos-nos para edificar-nos mutuamente mediante uma permuta de ideias e sentimentos, para adquirir forças, luz e ânimo, através do mútuo conhecimento de esperanças e aspirações, e pelas nossas orações, fervorosas e sinceras, feitas com fé, somos refrigerados e fortalecidos na fonte de nossas forças. Então, esse é um dos objetivos de trazermos para essa reunião, além da nossa presença, também os nossos esforços, para que um possa adicionar ao outro esperança, força, fé, oração para a comunicação espiritual. Nossas reuniões gerais têm outro objetivo. Destinam-se a promover a vida espiritual entre o nosso próprio povo. Deus confiou a nossas mãos uma obra por demais sagrada e necessitamos de nos ajuntar em reuniões para receber instruções a fim de nos habilitarmos a realizar essa obra. Precisamos compreender que parte seremos individualmente chamados a desempenhar na edificação da obra de Deus na terra, em vindicar sua santa lei e em exaltar o Salvador como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos de nos reunir e receber o toque divino, a fim de compreendermos qual deva ser nossa obra no lar. Então, a forma com que nós devemos participar dessa reunião é para nos ajuntarmos, nos fortalecermos e trazer as nossas ideias e voltar para a nossa casa trazendo essa bagagem de experiência para ser posta em prática. Página 195 do Serviço Cristão é nos dito assim: empenhando-se na obra, nas reuniões gerais, todos podem aprender a trabalhar com êxito nas igrejas locais a que pertence. Então, se eu trago uma experiência, uma bagagem dessas reuniões, eu posso trazer ela para onde? Para a minha igreja local. Ideias, pensamentos, planos e projetos acerca das coisas espirituais. Em algumas de nossas reuniões gerais, tem-se organizado fortes grupos de obreiros para irem à cidade e seus subúrbios, a fim de distribuir literatura e convidar pessoas para as reuniões. Por essa maneira, conseguiu-se uma assistência regular de centenas de pessoas durante a última metade das reuniões. Pessoas que, do contrário, mal haviam pensado nisso. Então aqui foi usada uma estratégia, no tempo da irmã White, onde eles fizeram que um conjunto ali de pessoas foram e fizeram um trabalho local para aquela reunião, onde essas pessoas foram convidadas, foram oferecidas literaturas, e essas pessoas chegaram então a participar de um evento como esse que nós vamos ter daqui a uns 17 dias. Então seria um passo preparatório para que pessoas em volta da onde será realizadas essas reuniões possam ser convidadas para o evento. Na página 196, diz aqui para nós que ao se aproximar do fim da história desse mundo, da qual nós exatamente estamos, o trabalho dessas reuniões tem de ser muito importante na realização dessa obra. Foi-me revelado que nossas reuniões gerais devem crescer em interesse e êxito. Vi que à medida que nos aproximamos do fim, nessas reuniões se farão menos pregações. E o quê? Mais estudo bíblico. Ou seja, eu tenho que falar de profecias acerca das 2.300 tardes. Eu tenho que falar
a profecia do assinalamento, sobre a reforma de saúde, sobre justificação pela fé, sobre o estudo da parábola das 10 virgens e tantas outras mais, a obra médico-missionária, o desenvolvimento de mais pessoas para o trabalho. Então é uma série de recomendações que nessas reuniões devem ser abordados. Menos pregações é o conselho aqui para nós. Haverá por toda parte pequenos grupos empunhando a Bíblia e diferentes pessoas dirigindo o estudo das Escrituras, numa maneira franca, ou seja, numa palestra que ali se reúna em grupo de pessoas para expor então os assuntos concernentes principalmente à questão profética para os últimos dias. Aqui eu vou ilustrar uma experiência que a irmã White conta de uma família que não estava dando tanta importância para a questão das reuniões gerais, a qual dessas nós vamos em breve participar. Nossas reuniões gerais são preparadas e levadas a efeito à custa de grandes despesas. Os ministros de Deus, advogados de uma verdade impopular, trabalham excessivamente nessas grandes reuniões. Para quê? Para apresentar a mensagem de misericórdia do Redentor crucificado, os pobres pecadores caídos. Negligenciar essa mensagem ou tratá-la com indiferença é menosprezar a misericórdia de Deus e sua voz de advertência e súplica. Vossa ausência nessas reuniões tem sido deveras prejudicial ao vosso bem-estar espiritual. Tendes perdido o vigor que poderíeis haver adquirido aí mediante as pregações da palavra de Deus e o convívio dos adeptos da verdade. E vem a experiência para a época da irmã White. Não é questão de pequena importância para uma família o manter a posição de representante de Jesus, guardando a lei de Deus em ambiente de descrentes. Requer-se de nós que sejamos epístolas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esta posição envolve terríveis responsabilidades. Para viver na luz, é necessário vir para onde ela está brilhando. O irmão K, a experiência, custasse o que custasse, devia sentir-se sob a mais solene obrigação de assistir com sua família, ao menos às reuniões anuais daqueles que amam a verdade. Diz aqui que isso haveria de fortalecer a ele e aos seus, preparando-os para as provações e os deveres. Não é bom para eles perderem o privilégio de associar-se com as pessoas da mesma fé, pois a verdade perde aos olhos deles sua importância. Seu coração deixa de ser iluminado e vivificado por sua santificadora influência e perde a espiritualidade. Não são fortalecidos pelas palavras do pregador vivo. Pensamento e empreendimentos mundanos ocupam de contínuo suas mentes, com exclusão dos assuntos espirituais. Então essa experiência serve para nos dar então um conselho de que uma família que esteja, vamos dizer, bem colocada, bem ordenada, bem situada na igreja, não deve então perder essa ocasião. E não só uma família, como também nós individualmente. Todos os que puderem assistam a essas reuniões anuais. Todos devem sentir que Deus requer deles o quê? Esse esforço. Se não se aproveitam do privilégio que o Senhor lhes proporciona, a fim de que se tornem fortes nele e no poder de sua graça, tornar-se-ão mais e mais fracos, tendo cada vez menos desejo de consagrar tudo a Deus. Então é nos dado aqui essa orientação, em que é um privilégio aproveitar
essas ocasiões. E para nós que estaremos lá com a graça de Deus, será também uma forma de nós voltarmos para a nossa vida cotidiana mais o que? Fortalecido, mais empenhado. E que nessas reuniões possam ser feitos planos e métodos para o crescimento da igreja, para o crescimento da palavra de Deus àqueles que ainda não tiveram oportunidade. Indo para a conclusão desse estudo, eu quero ainda ler 2 textos e um texto da Bíblia, para nós então finalizarmos essa mensagem. Vinde, irmãos, na página 198. Vinde, irmãos e irmãs, a essas sagradas reuniões e encontrar Jesus. Ele subirá à festa. Quem estará conosco nessas festas? Jesus. Achar-se-á presente e fará por vós aquilo de que mais necessitais. Então, se eu estou indo lá no congresso, nas reuniões gerais ou anuais, eu estou indo lá por algum motivo. E aqui algum deles já foram discorridos na mensagem. E esses propósitos que nós fazemos, muitas vezes, de ir lá, é um esforço da nossa parte. É um benefício que o Senhor nos concede. E lá, ao chegarmos, devemos o quê? Tratar com seriedade o local que nós vamos estar. Achar-se-á presente e fará por vós aquilo de que mais necessitais, eu acabei de ler. Vossas fazendas não devem ser consideradas de maior valor que os mais altos interesses da alma. Então, tudo aquilo que nós temos, que nós empenhamos durante o ano, ao irmos para esse lugar, nós devemos fazer essa consideração. É mais importante o quê? Essa reunião anual, que é uma vez por ano, e que às vezes acontece de ser 2, é mais importante essa reunião ou aquilo que eu estou deixando para trás? Essa é uma ponderação que nós devemos fazer. Fala aqui também para nós que todos os tesouros que possuís, por mais valiosos que sejam, não vos bastariam para comprar paz e esperança, as quais vos serão de infinito lucro, ainda que vos custem tudo quanto tendes e as lidas e sofrimentos de toda uma existência. Então, aqui é uma forma de nós fazermos o que? Um peso na balança. É mais importante eu participar dessa reunião anual ou eu continuar o restinho de ano que sobra empenhado nas lutas, nessas correrias da vida? É isso que nós devemos pensar. Eu estava dizendo há poucos dias atrás para alguns irmãos que essas reuniões não poderiam ser ausentadas, né, por parte nossa. Que nós estamos vivendo em dias difíceis, que dentro de um ano, ao começarmos o ano de janeiro, nós não sabemos se vamos ter uma conferência no final do ano. Não por falta de fé, mas por causa de tudo que tem acontecido nos finais dos tempos. As calamidades, como eu vou ler no texto aqui agora, todas essas coisas que estão acontecendo de forma mais intensificadas, dá-nos a entender que é perigoso nós não estarmos na próxima reunião de 2025. E vou dizer aqui por quê logo mais. Uma compreensão clara e firme das coisas eternas e um coração disposto a entregar tudo a Cristo são bênçãos de mais valor que todas as riquezas, prazeres e glórias deste mundo. Então, estar com o coração disposto a se empenhar, a se dedicar, a fazer um esforço, mesmo que às vezes eu não tenha condições, muitas vezes financeiras, de estar ali no lugar que estaremos em breve, com a graça de Deus, é necessário que haja o desejo, e esse desejo ele deve ser expresso, assim como acontece em nosso meio, onde nós, muitas vezes,
temos que ajudar nossos irmãos que estão em dificuldade para participar dessas reuniões. E assim nós temos feito. Quero ler um texto final e um texto da Bíblia também final para concluirmos. Então, quando eu disse aos irmãos, com aquela incerteza de que ao findarmos esse ano, ao iniciarmos o próximo ano, nós não temos a certeza de que estaremos novamente reunidos para uma nova reunião anual. A prova disso, eu já disse para os irmãos, é a questão das intensificações dos juízos de Deus caindo sobre a terra, da permissão de Deus em Satanás fazer a destruição em todos os lugares da terra. Eu tenho um texto aqui de Conselho sobre Saúde, onde vai falar o que Satanás tem feito para acelerar os dias, para terminar o tempo de graça, pela permissão de Deus. Está aqui em Conselho sobre Saúde 461. Diz aqui, o que Satanás está fazendo? Mesmo agora está ele, Satanás, em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, que são os incêndios, as tempestades, as inundações que têm ocorrido frequentemente, ciclones, principalmente ali na América do Norte, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas que Satanás usa, né? Está exercendo o quê? O seu poder. Destrói a seara, olha as plantações que estão sendo destruídas por causa dos incêndios e também das enchentes. Das searas que está a madurar. Nós vimos há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, a seca que teve, as queimadas, destruíram muitas plantações. E o que está acontecendo devido a essas calamidades? O preço dos alimentos estão aumentando, porque se produz menos e aí a demanda aumenta das pessoas e o preço sobe também. Diz aqui que segue-se também fome e angústia. Por quê? Falta de alimento, falta de recurso traz angústia, traz fome, traz desolação. Nós temos visto acontecer muitas imigrações, pessoas saindo de um país difícil de se viver, indo para outro que está um pouco melhor. Só que esses países que estão melhores, um pouco melhor, eles estão sobrecarregados de pessoas, vindas de todas as partes. E já está havendo uma mobilização nesse final de ano que eu tenho acompanhado. Os países, principalmente europeu e americano, estão começando a barrar a entrada de pessoas. Por quê? Vai haver uma migração muito forte por conta dessas calamidades. Comunica ao ar infecção mortal. O que Satanás faz? Comunica infecção para o ar, a poluição mortal. Então, as pandemias, né? Os tipos de vírus que têm afetado o mundo têm levado por todas as partes, de pessoas para pessoas, de animais para as pessoas e do próprio ar que está contaminado. E milhares perecem pelas pestes. Estas visitações, olha agora o que vai falar, devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Olha a profecia aqui escrita há mais de 100 anos, dizendo que se tornariam mais e mais frequentes. E é o que nós estamos exatamente vendo. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo. Na verdade, finalizando, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Um texto de Isaías 24, verso 4 e verso 5. Termino com o texto da Bíblia que eu havia prometido, que está em Números,
capítulo 10, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-me 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Por que eu quis deixar esse texto para o final? Os irmãos lembram que há poucos dias atrás houve o quê? Uma convocação para esta reunião que nós vamos ter agora, onde alguns irmãos postaram, nas redes sociais um convite para que todos pudessem estar em breves dias ali. E essa trombeta que foi tocada lá no templo de Israel, onde Deus deu a ordem para Moisés, convocando as pessoas para que houvesse essa festa, essa reunião, assim nós também fizemos através do quê? Das mídias sociais. O convite à trombeta foi tocada e agora cabe a cada um de nós atender a esse som, a esse sonido de convocação e celebração. Então eu deixo essa mensagem para cada um de nós, para que nós possamos refletir a importância de que essas reuniões devem ser levadas em consideração. E ao chegarmos lá, possamos levar a sério e com o intuito de aprender, de dar o exemplo daquilo que nós professamos o ano inteiro em nossas reuniões locais. Que Deus abençoe cada um de nós, possamos estar mais dedicados ao Senhor. Amém.